que nós estamos recebendo hoje, Marco? Hoje aqui no estúdio nós estamos falando sobre saúde na área pública e estamos aqui, né, com o Dr. Éder Gatti, que é presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, cursou residência médica em infectologia no Instituto de Infectologia Emílio Ribas aqui em São Paulo, é mestre em saúde coletiva e doutor em medicina preventiva. Atua também como médico infectologista no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e na divisão de humanização do Centro de Vigilância Epidemiológica, CVE, professor Alexandre Vranjak. Pois não, Pina? Não, você já fez a pergunta para o doutor, Isso. né? Você perguntou de gestão. Qual é a opinião Isso. sua como profissional da saúde e como presidente do sindicato? Gestão é uma coisa, de fato, temos problemas de gestão. É uma coisa complicada discutir gestão, porque eu acho que a gente ainda não encontrou, na gestão pública, do sistema público de saúde, algo ideal. Porque tradicionalmente as unidades de saúde eram da administração direta. Então todo mundo que trabalhava lá eram profissionais concursados e a gestão era feita direto pelo poder público. No final dos anos 90, início dos anos 2000, vieram as organizações sociais. Elas foram importantes, inclusive, para ajudar no processo de expansão do sistema de saúde. Então, os governos iam construindo hospitais e construindo ali novas unidades de saúde, eles iam entregando a gestão para organizações sociais, que são entidades de direito privado sem fins lucrativos. Elas tiveram esse papel no momento de expansão, só que o governo adotou uma estratégia de estagnação das unidades que eram da administração direta. E com o tempo foi substituindo, inclusive, unidades da administração direta por organizações sociais. Dizer qual é melhor é muito difícil, porque as duas têm problemas de gestão. Por exemplo, se você pegar um governante que invista dinheiro de forma suficiente e ele faça uma administração correta e honesta, baseada em preceitos técnicos, vai ser uma boa gestão com a administração direta. Se o governo faz um contrato de gestão correto, que tenha cláusulas que garantam uma boa administração do equipamento público e financie de forma adequada e conte com pessoas corretas, a organização social também pode dar certo. O problema é que, às vezes, a gente não encontra essas coisas nos dois modelos. Então, sim, falar que um é melhor que o outro é muito difícil porque os dois têm problemas. Os dois têm vantagens e têm desvantagens. O que acontece hoje é que, enquanto no passado a organização social foi usada para expandir a rede, hoje ela está sendo usada para destruir a rede. Por exemplo, eu cito exemplos do tipo Hospital da Criança de Guarulhos, o Hospital Municipal da Criança de Guarulhos. Era um hospital da administração direta, excelência em pediatria, várias subespecialidades de pediatria, endocrinopediatria, cardiopediatria, cirurgia pediátrica, um hospital completinho, uma residência médica que formava ótimos pediatras. De repente, o município de Guarulhos forçou a entrada de uma organização social, colocando à disposição da sua rede os funcionários públicos que ali trabalhavam, médicos, enfermeiros, para colocar uma organização social. O que aconteceu é que o município perdeu todos esses profissionais, porque eles não encontraram na rede condições para trabalhar, e a organização social que estava ali fechou vários serviços e colocou o hospital numa condição de serviço geral em pediatria. O hospital perdeu, descaracterizou completamente. Isso aconteceu, por exemplo, no Hospital Antônio Giglio de Osasco. Jogou fora toda a história de um hospital tão importante como esse. Então, exato. Hoje o que a gente vê é que assim, os hospitais que estão sendo terceirizados para a organização social, eles estão perdendo especificidade, eles estão perdendo especialidades. Até identidade. Completamente. O hospital da Vila Penteado, da Zona Norte, ele é um hospital estadual, ficou por muitos anos sendo uma grande referência em queimados, né? Pacientes com grandes queimaduras. Hoje ele é um hospital administrado por uma organização social e não é mais referência para queimados. E agora com a crise, com o fato do governo do estado de São Paulo estar estancando a contratação de profissionais, desde 2015 o governo do estado não libera mais a contratação de profissionais concursados. O que aconteceu? Em 2015 o Hospital do Mandaqui ficou com 2/3 da sua UTI fechada por falta de médicos.
Porque o hospital... Como se a população não precisasse disso. Exato, como se o UTI não fosse importante. Não contratava médico, ao mesmo tempo que o salário estava muito defasado, logo o hospital não tinha como manter seus leitos abertos. Qual foi a solução? Terceirizar para a organização social para fazer a contratação precarizada de médicos terceirizados. O Emílio Ribas, vamos falar do Emílio Ribas. Emílio Ribas, em 2015, ele ficou com o seu serviço de hemodiálise parado, ou seja, os pacientes da UTI que precisavam de hemodiálise estavam sem hemodiálise porque não havia liberação de contratação de nefrologistas. Precisou os residentes do hospital entrar em greve, fazer manifestação na rua para o governo liberar a contratação de médicos. E no caso, o Emílio Ribas é um hospital escola também, né? Ele tem essa identidade. Tem uma história, né, o Emílio Ribas, desde 1880, né? Começou como um hospital dos variolosos. Isso. Exato. O Emílio Ribas, ele é interessante porque hoje ele está no meio da cidade, mas na época que ele foi construído, ele estava fora da cidade. E na época era um hospital de isolamento, né? Então por isso que ele ficava bem para fora da cidade. Mas na época acho que a cidade não ia até a metade da Consolação. A cidade era bem menor. Hoje ele está extremamente praticamente hoje ele está no centro, né? E o Emílio, ele teve uma importância muito grande nas grandes epidemias. É um hospital que teve um protagonismo muito importante nas epidemias de varíola, epidemias de febre amarela. Já em 1932, o hospital de isolamento. Exato. Foi o primeiro hospital de isolamento do país, se não me engano, né? Ele absorveu a epidemia da década de 70 de meningites, hospital com capacidade de 200 pacientes. A história mostra que o hospital chegou a ter 1.500 pessoas hospitalizadas. Os mais antigos falam que chegavam a acomodar os bebês dentro das pias. Colocava lençol e almofada dentro das pias para acomodar os bebês. O hospital ele teve esse papel. E essa epidemia é interessante porque na época o governo censurou a divulgação da epidemia e a epidemia bombou nas periferias de São Paulo. Quando começou a chegar no centro da cidade, foi difícil o governo segurar. E morreu muita gente e o Emílio Ribas teve um protagonismo muito grande nisso. Até o papel do médico Emílio Ribas, que se deixou infectar pelo mosquito para provar que a transmissão era... O próprio Emílio Ribas teve um papel nas pesquisas de febre amarela, sem sombra de dúvida. O Emílio também ganhou muito protagonismo a partir dos anos 80 com a AIDS. Ele foi um centro de referência. Ele é um hospital que teve protagonismo nas pesquisas que validaram as medicações que hoje são usadas. Os coquetéis. O Emílio Ribas, os pacientes do Emílio Ribas. E é uma referência até internacional. Exato. Por isso que em 1912 passou a coordenar uma das... 2012, Marcos. 1912, Nossa. 2012 passou a coordenar uma das pesquisas mundiais mais importantes para o tratamento da AIDS. E continua esse trabalho? Não, esses trabalhos hoje acho que eles estão concluídos. Na época eles tiveram pesquisas para validar as novas terapias, né, os inibidores de protease, enfim. O hospital ele participou das pesquisas clínicas para validar essas medicações. O Emílio Ribas, então ele teve esse protagonismo todo com a epidemia de HIV, enfim. Hoje ele é uma grande referência em São Paulo para as intercorrências. Também, ou não? O Emílio passa por dificuldades. O Emílio Ribas, ele, como qualquer hospital do estado, conta com um orçamento bem curto, né? A gente não tem valores, mas a gente ouve isso dos nossos... Agora a palavra é contingenciamento. O dinheiro está aqui, só que você não pode usar, né? Mais ou menos isso. Não, mas o hospital, ele, como qualquer hospital do estado, hoje ele conta com falta de medicamentos, falta de insumos, são coisas que pontuais, porém muito frequentes. Um dia falta fluconazol, outro dia falta carbapenêmico, outro dia falta dipirona, outro dia... Então, aí falta agulha para coleta de líquor, ou seja, são insumos que são muito importantes para o funcionamento do hospital e vem faltando cada vez mais frequente. No ambiente hospitalar, não existe isso. Olha, nessa faixa, na primeira faixa, vamos imaginar uma estratificação assim, de prioridades. Uhum. Aqui, para funcionar esse equipamento, o hospital, não podemos deixar de ter isso. Não existe um protocolo assim? Olha, inclusive isso é uma questão, isso é até algo
que demanda uma abordagem de avaliação ética. Tipo, se o serviço tem condições éticas de funcionar, para exercício ético da medicina. Minimamente falando. Exato, porque senão a gente começa a colocar os pacientes em risco. O Emílio Ribas, eu acredito que não tenha chegado a esse ponto ainda. Como eu disse, falta fluconazol, mas a gente tem a anfotericina, que são remédios que podem ser dados para tratar infecções fúngicas, por exemplo. E o resultado é o mesmo? O resultado é o mesmo, porém o ideal era que tivesse os dois. Sim. Estou dando um exemplo apenas. Muitas vezes o que acontece é que, por falta de alguns profissionais médicos lá dentro, algumas especialidades, o paciente precisa esperar muito tempo para conseguir ser encaminhado para fora para uma avaliação e voltar. Então isso causa um transtorno para o paciente, causa um transtorno para a equipe médica, só que assim, ele minimamente ainda tem essa assistência. Outro exemplo, a nossa ressonância magnética do hospital está quebrada. O paciente não fica sem. Por quê? Porque aí agora a gente está tendo que enfiar o paciente dentro da ambulância, leva até o Mandaqui, faz um pedido mega complexo, ele vai lá, faz a ressonância e volta. Ou seja, o Emílio ainda ele encontra saídas na rede para minimamente funcionar. Contornar essas dificuldades. Então assim, não dá para falar que o Emílio entrou em colapso. Longe disso, o Emílio ele ainda funciona muito bem. Funciona muito bem, eu acho que a equipe que ali trabalha, principalmente médicos, enfermeiros, administrativos, ainda se desdobram para conseguir saídas na rede para contornar isso. Muitas vezes a gente até apela para relações de amizade que a gente tem com profissionais que trabalham fora da instituição para mandar, porque às vezes até falta fluxo para mandar paciente para fora. Mas isso é por conta do esforço da equipe médica. Então, assim, o Emílio, ele passa por muitas dificuldades, ele tem um futuro incerto, mas ele funciona, ele está funcionando. E se nós compararmos com vários hospitais por aí, ele funciona bem até. Imagine, ele tem um corpo clínico de cerca de 200 médicos, todos especialistas, todos com no mínimo infectologistas, então é um hospital que ainda é importante. Só que como a gente está vendo um cenário se configurando de forma incerta, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente também observa que o hospital está solto na rede. A secretaria ela não dá uma função muito clara para ele, porque a gente poderia otimizar o seu uso até para absorver pacientes mais complexos e graves que estão presos em outras unidades de saúde que não têm condições de dar atendimento. Então falta um pouco essa clareza do governo do estado, o que ele quer do Emílio Ribas. Temos um hospital de excelência. Retomar a vocação do hospital. Exato, colocar ele na rede à disposição para absorver doenças infecciosas. Porque hoje o hospital ele acaba, por conta da rede de saúde do entorno estar em colapso, as unidades de saúde não funcionam, os pacientes não encontram especialidades. E a gente tem uma livre demanda que acaba acessando o hospital, a gente está absorvendo muito paciente que com intercorrências gerais, assim, por exemplo, a gente tem absorvido pacientes com câncer, pacientes com infarto agudo do miocárdio, que a gente não é o perfil do nosso hospital. Então, assim, falta o governo do estado realocar o hospital na rede para absorver os pacientes que de fato nós temos condições de dar a melhor assistência do que qualquer outro hospital do estado. Então a gente cobra essa clareza. E agora teve a questão da reforma. O hospital... Reforma física. Reforma física. Desde 2014 o hospital passa por uma reforma. Essa reforma já gastou, segundo a administração do hospital, 160 milhões de reais. O hospital está pela metade, ele não está pronto. Tem leitos fechados por conta dessa reforma. Então fica a dúvida, gastou-se tanto para a obra não terminar. Vai relicitar? Vai gastar quanto a partir de agora? Será que a gente vai gastar 300 milhões para renovar, para reformar o Emílio Ribas? Ou vai ficar desse jeito, a metade concluída ou não vai, exato, ou vai ficar, porque agora com essa crise ou o governo não vai terminar e vai ficar pela metade. Essas perguntas que a gente faz e essas perguntas que faltam resposta. Outra pergunta que a gente sempre faz para a instituição: aumentará a capacidade técnica do hospital após o término da obra? E aí fica a dúvida, como é que o governo vai pôr o hospital para funcionar sendo que não contrata mais ninguém? O hospital pela metade já não funciona direito. Imagine o dia que ampliar a sua capacidade técnica quando a obra terminar. E aí cobramos o governo do estado, cobramos a administração do hospital e a gente não tem respostas. E, inclusive,
essa falta de resposta, tanto da administração do hospital quanto do próprio governo do estado, fez com que os médicos e os funcionários se mobilizassem e por isso que nós chegamos nesse nível de questionamento de fazer ato público na frente da instituição, como nós fizemos no último dia 17 de abril, e agora chamar uma audiência pública na Alesp para ver se a gente consegue... E a Assembleia Legislativa Teve do um Estado outro de em São Paulo. maio também, né? Vocês fizeram em maio também? Não, foi em abril. Foi na segunda quinzena de abril. E aí agora a gente vai chamar... E a pauta é essa, doutor? A pauta é essa. A pauta é discutir o hospital e levar questionamentos para o governo. A gente espera ter apoio de deputados da Comissão de Saúde, da Comissão Todos apoiam, todos os deputados que se preocupam com a saúde da população. Suprapartidária, Lógico, uma pauta completamente suprapartidária. Mas a gente espera que com a audiência a gente consiga apoio de deputados da bancada da Comissão de Saúde para que encaminhe questionamentos para o governo e exige explicações. O Emílio vai ser terceirizado para a organização social? Não sabemos. O Emílio será generalizado, que isso é uma possibilidade que a gente ouve nos corredores. Abrir serviços não de só de doença, infectologia. para generalizar o hospital. Sendo que a gente está do lado do HC, do Hospital das Clínicas, né? O governo do estado vai investir na administração direta e contratar médicos, enfermeiros e técnicos. Quer dizer, tem várias interrogações. Interrogações. Né? E aí, assim, o que angustia muito quem está lá dentro é que a gente não tem respostas. Além disso tudo, além de não ter resposta, a gente vê o pouco que nós temos hoje se deteriorando. Isso acaba até adoecendo os profissionais que ali trabalham, sem dúvida nenhuma. Fica num vácuo desse, lógico que compromete, não é isso? Sem dúvida. O pessoal acaba criando um certo desânimo dentro da instituição, né? Os profissionais acabam vendo que não está tendo condições de dar a melhor assistência. Acaba adoecendo também, né? Lógico, sim. Pina, e aí, o que acontece hoje aqui no nosso Falando de Gente? Bom, nós estamos falando sobre saúde, né, na área pública, com o Dr. Éder Gatti.